918-3810. Imembuí é a evolução da travessia do AM ao FM, da conexão da antena ao digital e da geografia local ao global, na pluralidade de vozes, na vibração da mensagem. A pioneira é o meio. Há 81 anos. É a mídia que informa, aproxima, conecta e comunica de forma simples e aberta. Tá na sintonia? Então aumenta o volume que estamos juntos. FM 101.9. Tem promoções, tem ações exclusivas, tem conteúdo que gera resultado positivo. Tá na sintonia? Então aumenta o volume que estamos juntos. FM 101.9. A partir de agora, um programa para inspirar e acelerar negócios e investimentos. Ou até mesmo iniciar um empreendimento. Dê um start e vamos juntos nesta parceria com líderes de empresas atuantes em diferentes áreas. A hora é de valorizar empresas e encorajar empreendedores e candidatos a empresários. Aqui tem conteúdo e comunicação para enfrentar e vencer o que vem pela frente. A Rádio Imembuí apresenta Empreender com Sucesso, a plataforma de mídia e marketing para produtos e serviços, com a apresentação de Lisete Fröhlich, consultora em vendas e negócios em mídias digitais e de rádio. Olá! Estamos iniciando mais uma edição do Empreender com Sucesso, 19h02. Bem-vindo, Thalisson, que está conosco aqui também na mesa de áudio. André Campos nos assessorando e já estamos com os nossos convidados aqui na nossa sala, aqui no nosso estúdio da Rádio Imembuí. E antes de iniciar o programa, quero agradecer ao pessoal do Sebrae pela missão que participei ontem, juntamente com o Sebrae, indo a Porto Alegre no Summit Brasil, o maior evento do planeta de empreendedorismo, onde tivemos diversos empreendedores de Santa Maria, a universidade, as startups que estão começando, né? Então, valeu muito o dia, foi uma viagem cansativa, saímos às 4h20 da manhã aqui de Santa Maria, chegamos de madrugada hoje, mas foi de muito conhecimento, ouvimos palestrantes do mundo todo e sobre as tendências aí do mundo dos negócios para os próximos anos. Então, a gente vai reproduzir aí um programa especial contando para todos vocês as novidades que a gente ouviu por lá e viu, né? E as tendências na área do empreendedorismo, também na área da inteligência artificial, que a gente ficou um pouco receoso. O André Campos também já comentou sobre isso, não está na hora hoje, né? E muita robotização, muita inteligência artificial, né? Mas também muitos projetos bacanas, e eu quero destacar 2 projetos de 2 escolas, já que nós vamos falar em ensino, aliás, 3. O nosso tema de hoje, mas vou dar boa noite primeiro, porque depois eu vou contar já com os nossos convidados esse tema aí, que eu fiquei encantada ontem. Quero dar minhas boas-vindas para minha querida amiga Luciana Paola Camilotti, ela que é engenheira civil e engenheira da segurança do trabalho. Boa noite, bem-vinda. Boa noite, obrigada, Lisete. Boa noite a todos presentes na sala e aos nossos ouvintes. Um grande abraço. Estamos aqui novamente com nossas raízes, resgatando a nossa cultura, nossas tradições, nossos bons princípios, a nossa história e tentar colaborar com a nossa sociedade de uma maneira agradável, descontraída, com essa parceria maravilhosa que temos sempre aqui, com a Lisete Fröhlich na cabeceira da nossa mesa. Boa noite a todos, então. Boa noite também ao meu querido amigo, nosso sociólogo oficial aqui do Empreender com Sucesso. Ele já é titular da cadeira aqui, né? Ah, é? Assim como a Luciana, como engenheira, também já é titular. Então, que nem os eméritos que têm as suas cadeiras já estão eleitos aqui. Rodrigo Silva Jardim, bem-vindo. Boa noite. Boa noite, obrigado pela titularidade, vindo da técnica da equipe, né? Então agora aumenta a responsabilidade agora, né? Então boa noite a todos, né? Ao Thalisson, ao André, às meninas,
ao CF que está trabalhando ainda, né? É verdade. Então, uma um contradição. abraço do CF. CF hoje, que não tá. pôde estar aqui. Está numa reunião importante aí com a comunidade, enfim. E feliz aqui com a titularidade, né? Vamos ter que manter agora. Agora a responsabilidade tem que fazer aumentou, né? pra manter, né? né? Só falta vir a toga, né? Mas ainda vou providenciar aquela Já toga que o nosso bonita. Tite aqui, o nosso Renato Gaúcho, disse que é titular, então vamos assumir a camiseta da titularidade, né? Gente, então nós estamos iniciando para Tins Tinta, Construtora Jobim, Decora Casa e Afeto, Universidade Franciscana, Ângelos Oeste, Pampeiro Volkswagen, Agrocomercial Canabarro, Colégio Fátima, Purifique Santa Maria, Brita Pinhal, Cis Limpa, Nossas Raízes, Saúde Protege, Patronato Shopping, Estação Camobi e Acucaria. São todos nossos parceiros aqui, que todos os dias aumenta aqui a nossa responsabilidade com esses nossos clientes e parceiros. Bom, o nosso tema de hoje, que foi proposto, né, pelo nosso querido CF, que não está aqui hoje, mas que foi muito bem... Ou foi pelo Rodrigo, foi pelo CF, né? Mas certo. Que foi muito prestigiado e muito comentado, e também participaram na edição anterior a Luciana e também o Rodrigo Silva Jardim. E aí a gente vai continuar falando um pouco sobre o ensino brasileiro, a realidade e as expectativas. Mas antes de eu passar a palavra para eles, eu quero contar um exemplo de algo muito bacana que eu vivenciei ontem lá no Salto Summit Brasil, lá no Cais Mauá. Gente, eu fiquei muito emocionada, a gente se choca, porque, claro, a realidade hoje do mundo é muito diversa, né? Nós temos desde a inteligência artificial, desde as escolas estaduais, municipais, que estão tentando trabalhar em cima disso. Então, vi 3 projetos que eu achei muito bacana, defendidos por estudantes de 15 anos. E só que eu fiquei com pena que não tinha ninguém de Santa Maria. Foram 134 escolas, fizeram uma seleção entre 12, depois de 12 ficaram 6, de 6 ficaram 3, e eles foram homenageados e vão ser auxiliados aí pelo governador, e governo do estado, na verdade, e também por empresas que vão ajudar esses jovens a empreender. E olha só as ideias bacanas que eles tiveram. Bom, um foi sobre sustentabilidade, de transformar, né, o lixo todo em adubo, aproveitar, né, tudo isso que a gente já vem falando aqui, sustentabilidade, mas tirou o 3º lugar. Mas eu quero destacar os 2 outros. O 2º lugar, gente, eu achei maravilhoso. O projeto contemplava os 65 anos mais, porque muitas pessoas se aposentam cedo e os jovens começaram a pensar que tinham avós em casa, que tinham pessoas que não estavam felizes porque não tinham oportunidade de trabalho, e eles criaram um projeto para inserir dentro da comunidade essas pessoas que têm 65 anos mais. Aí, quem defendeu o projeto, a menina que defendeu o projeto, ela até explicou que a ideia surgiu do vô dela, de 72 anos, dentro de casa, e que queria trabalhar, e que está lúcido, e que tem condições de trabalho, enfim. E eles criaram, junto com a comunidade, formas de colocar essas pessoas no mercado. Mas um projeto, assim, muito, eu estou contando resumidamente, né? Mas eu achei, foi muito aplaudido por todo o público que estava lá, e jovens de 15 anos, todos eles. A gente chega a se arrepiar, porque o jeitinho, ele tinha tempinho, 3 minutos para falar, depois mais 2 minutos para responder pergunta, e tinha uma banca, tinha inúmeros empresários que escolheram. Esse, então, foi um deles. Mas o que mais me impressionou veio de um jovem de 15 anos também. Ele subiu e foi apresentar. Ele falou sobre o que tem acontecido, por exemplo, em São Paulo. Aconteceu aquela morte da professora, e tem acontecido no mundo inteiro. Eles criaram, esses jovens, um aplicativo sobre saúde mental, para jovens, onde somente psicólogos profissionais credenciados vão poder atuar,
E esses jovens, eles não vão precisar se identificar diretamente, dizer o nome, mas eles vão poder falar tudo o que eles estão sentindo. E ele fez uma pergunta, assim, que eu estou arrepiada, ele perguntou assim: para quem vocês acham que nós jovens contamos quando nós não estamos bem? Aí todo mundo ficou assim: nós não contamos para o pai e para a mãe, nós contamos no máximo para um amigo. Aí ele contou do índice a incidência de suicídios de jovens, de perturbações de jovens. Eles tinham feito uma pesquisa assim incrível, com dados no Brasil todo, e fez referência também da importância que muitas vezes eles não têm com quem conversar. E aí, nesse projeto, eles pegaram todos os fatos que podem causar problemas na saúde mental do jovem. A droga, enfim, vários itens por cores. E aí, criaram esse aplicativo baseado nesses problemas. Por exemplo, esse jovem que não está legal, ele não vai querer falar, por exemplo, para o pai ou para a mãe, mas ele vai entrar no aplicativo e não precisa se identificar, e vão ter somente profissionais da área da saúde credenciados que vão conversar, vão acolher ele, vão encaminhar, vão fazer com que ele se sinta acolhido, para ele poder contar o que está acontecendo, para evitar muita coisa que vem acontecendo nessa área de saúde mental. Então, assim, foi um projeto que foi aplaudido de pé. Ele tirou primeiro lugar, e esses jovens agora vão ganhar apoio também financeiro para ajudar a aprimorar, e vão ter profissionais da área da saúde que vão ajudar eles a refinar mais o aplicativo, né, com mais informações, porque o jovem hoje, ele mesmo contou, fica muito no celular, enfim, mas que não tem com quem falar. Então, muitas vezes, e aí eles vão lançar em todas as escolas, vão percorrer o Rio Grande, vai ser um projeto, assim, muito bacana. Maravilhoso. E eu fiquei encantada, né, aplaudi de pé, entrevistei ele, até tem a entrevista aí, depois eu posso colocar no ar também, o André até colocou. Acho que tem que colocar, sim. O André ontem colocou no ar também, até porque a 0 Hora também destacou, estava a Giane Guerra lá digitando e eu entrevistando o rapaz que foi o destaque, que foi o líder do grupo. Então, 15 anos, se preocupar com a saúde mental dos jovens na escola, foi aplaudido de pé. Então, é um projeto que vai vingar, com certeza, e vai ter auxílio de muitas pessoas. Inclusive, o grupo já foi premiado para ir para o Rio conhecer o museu, o Futuro do Amanhã, e mais outros benefícios e profissionais que vão poder ajudar eles nesse trabalho para ajudar os jovens, né? Aí foi incrível. Então, isso é uma das coisas que eu fiquei encantada, e inclusive eu falei na reportagem que pena que nós não tivemos escolas de Santa Maria que estavam participando, e essas escolas foram de lugares bem pequenininhos, assim, uns nomes que eu nem me lembro. Segundo lugar foi de Ijuí, o terceiro, agora não estou lembrada, nem o primeiro, mas cidades pequenas, onde tem problemas de violência também, inclusive violência, assédio sexual, assédio moral, violência por exemplo, os jovens sofrem violência de enteados, de pais, né, que são padrastos. Então, tudo isso entrou na pesquisa desses jovens, e que foi assim foi um sucesso. Para mim, foi um case que eu vim marcada e impactada, né? Então, eu queria deixar esse depoimento hoje no início do programa, porque a gente está falando sobre ensino, sobre tudo isso, e eu acho que isso é uma parte importante, né? E essas escolas, e surgir deles a necessidade do jovem, que eles estão precisando estar mais perto dos pais, e eles muitas vezes eles não têm a coragem, não têm de chegar e falar com o pai. Então, eles vão e falam com o amigo. E o amigo, às vezes, aconselha errado, né? Então, eu bati palmas para a gurizada de lá ontem. Maravilhoso. Que maravilhoso. Bom que tu está trazendo tudo isso aí, Lisete, porque
esses polos de desenvolvimento e com tão jovens começarem a pensar na sua atuação na construção de uma sociedade, é uma coisa muito, muito importante. Até porque a gente vê, esse é o lado bom, né, da tecnologia, mas a gente também sabe do lado mal. Sim. E eu tenho aqui um dado para trazer, que é o aumento dos casos de autismo, que em 2004 a gente tinha um caso a cada 166 jovens. E hoje nós estamos já em 2000, no caso, o último dado recente é de 2022, nós já estamos com um caso a cada 30. Porque também melhoraram as pesquisas a respeito do espectro autista. E a gente, na área da saúde, a gente lida com todos os tipos de pessoas, de pacientes, inclusive pessoas que que trabalham e que têm espectro autista. A dificuldade da inserção dela no ambiente de trabalho, porque essas pessoas elas precisam ter a sua vida respeitada, as suas necessidades respeitadas, e também quanto à questão do ensino, como lidar com um número cada vez maior de casos de espectro autista e as suas graduações, porque a gente tem que tratar, na verdade, cada caso de uma maneira diferente, dentro do mesmo padrão. Então, todo esse cuidado dos professores, de observação, de pesquisa, inclusive, né, de aprimoramento, de como eles melhorarem o que eles estão passando, a matéria que eles estão passando, para pessoas que são diferentes, porque, afinal de contas, todos nós somos diferentes. Né? É verdade. Eu não gosto do rótulo normal, eu tenho pavor disso, porque quem é o normal? E aí, quando a gente passou por uma pandemia, falaram no novo normal, e isso, para mim, já é um rótulo violento contra a nossa natureza humana. A nossa natureza humana não permite dizer que uma pessoa é normal ou anormal. Elas são seres humanos complexos e infinitamente diferentes uns dos outros. Então, como que a gente vai rotular as pessoas? Não tem como. Até porque no último programa a gente estava falando sobre, que eu estava aqui com o Zoé, nós estávamos falando sobre discriminação da mulher. Eu me declarei uma privilegiada ter escolhido na época que eu fiz a engenharia civil, eu frequentei um ambiente tipicamente masculino na época, onde nós éramos 60 alunos e apenas 4 meninas na aula, quando nós entramos, e quando nós saímos, nós éramos 4 meninas e apenas de 11. Então, até a nossa persistência foi boa. nós, ao longo do curso, a gente viu muita gente entrar e sair. E então, pessoal, assim, esse contexto da tecnologia e o aparecimento de transtornos mentais, doenças cognitivas e outras disfunções e outras coisas que a gente costuma rasamente falar que é uma anormalidade, está ficando cada vez mais presente nos dias de hoje. E eu li há um tempo atrás uma pesquisa nos países nórdicos europeus, onde lá eles já estão proibindo o uso da tecnologia sem controle para as crianças abaixo dos 14 anos. Lá parece que algumas escolas já proíbem a entrada de celulares e o uso de tablets, de computador e de celular por crianças na tenra idade está totalmente proibido já. Tá? Isso já está acontecendo aqui também, embora a gente sempre esteja correndo atrás da máquina. Já começaram os especialistas, os psicólogos, os neuropediatras a perceber os males, os malefícios que faz desde a televisão, porque a radiação e a emissão de ondas e de frequências luminosas ataca o cérebro da criança pequena, tanto que uma criança paralisa na frente da televisão. E isso é muito ruim, porque essa descarga de estímulos na criança faz com que o cérebro ele sinta uma enorme emoção.
E nessa emoção existem hormônios que são produzidos, principalmente a dopamina, a endorfina e outros hormônios ligados ao prazer. Então, esses bancos neurais, eu estou falando isso porque eu conversei com um grande médico em Porto Alegre que foi diretor do Hospital de Clínicas, tá? Dr. Antônio Carlos Belmonte. Então, ele me explicou que esses bancos neurais são estimulados na infância, eles vão se multiplicar e eles vão ficar enormes, e eles vão ficar famintos por essa alimentação que vem desses estímulos. Se a criança não fizer uma atividade esportiva, ela tem grandes chances de desenvolver algum vício. Ou vício de videogame, internet, mais na adolescência, outras coisas ruins que vêm com a internet, como é pornografia, como é acesso a vários sites que são pejorativos, que eles causam prazer por desmerecer a pessoa humana, por rebaixar as outras pessoas. A gente tem, inclusive, líderes de audiência que utilizam uma linguagem chula, um tema de baixo nível, que estimula, inclusive, a ignorância, são totalmente contrários e avesso à alta cultura. Não existe um assunto sobre literatura, sobre arte, sobre música, sobre esportes. É apenas focado em guerras entre grupos, em problemas de conflitos internos da sociedade, estimulando cada vez mais esses conflitos, onde os adolescentes começam a perceber qualquer coisa que se fale e ficam extremamente vigilantes contra isso e causem um ambiente hostil em aula. Hoje, em aula, os estudantes têm que ser diplomatas para poder conviver. E tudo que tu fala de brincadeira hoje pode ser levado ao máximo extremo de uma interpretação errada e abusiva contra o jovem. Hoje o jovem ele se sente cerceado de espontaneidade. Eles não podem mais brincar uns com os outros, como na nossa época nós brincávamos. E o que isso vai fazer com a cabeça dessas crianças, desses jovens? Onde eles vão parar? Então, ao mesmo tempo que a gente vê essa tecnologia entrando, trazendo tantas coisas boas, ela tem o outro lado. A gente vai ter que conviver com os dois. Vai ter que aprender a conviver com os dois. E, quem sabe, está na hora da gente perceber essa grande diferença que existe entre saber utilizar a tecnologia e não saber utilizar e ser escravo dela. E a nossa sociedade acabar virando escrava de todo esse policiamento de imagens que hoje, se tu sair na rua, tu está sendo visto. Hoje tu está sendo monitorado. Isso é bom? Isso é ruim? Depende. Se o cidadão for um criminoso, isso é bom para a cidade. Mas daqui a pouco você está sendo vigiado por uma pessoa que está lá e que é uma pessoa comum. E o que ela vai fazer com essa informação? Se ela estiver em tal lugar, ela pode estar invadindo a tua privacidade e contando para alguém que te viu indo a algum lugar que é da tua vida privada. E que direito as pessoas têm de invadir a vida privada dos outros? Aí nós começa a entrar a tecnologia nos leva por um campo que a gente não frequentou antes. Nós não frequentamos esse campo antes. Isso é tudo novo para nós. Então, acho que toda essa reflexão sobre como o ensino vai se comportar com tanta tecnologia. Hoje, eu estava num local, hoje de manhã, numa empresa, e tinha uma criança fazendo os temas. E, por acaso, eu passei os olhos no polígrafo. Não existia nenhum campo para a criança escrever as respostas. Apenas marcar. Parecia uma prova de vestibular de múltipla escolha. Onde está a elaboração de frases? Onde está o poder de interpretação de um texto se vem tudo pronto? Onde está o nosso desenvolvimento do lóbulo frontal, que é onde tem o raciocínio, onde você vai fazer a leitura, onde você vai produzir grande parte do seu poder cognitivo sabendo interpretar um texto?
Porque se a gente não estimular a leitura e a escrita, porque a escrita é fundamental para a elaboração de texto. Como que tu vais fazer uma redação no vestibular se tu não sabe escrever? Porque esse é um processo construtivo de grande habilidade que o ser humano tem e que está sendo relegado. Hoje as crianças estão com extrema dificuldade de interpretar textos. E a gente estava falando aqui dos analfabetos funcionais, que chega a 34% do brasileiro adulto. Gente, isso é uma calamidade. Nós estamos vivendo uma calamidade no ensino brasileiro. Isso é toda uma geração amputada. Arrancaram o melhor das nossas crianças na tenra idade, na adolescência, e hoje elas são adultos com problemas graves, que isso aí afeta no desempenho da vida profissional, intelectual, obviamente, e nas decisões que ela vai tomar na sua vida e no seu processo construtivo como ser humano. O ser humano tem que sair da escola básica, fundamental lá, do colégio, pronto para ter uma vida, ao menos uma vida técnica. Ele não precisa sair de lá com um grande conhecimento acadêmico a nível superior. Não, mas o fundamental ele tem que receber. Ele tem que estar preparado para fazer um vestibular, ele tem que estar preparado para fazer um curso técnico e conseguir responder as questões, e conseguir elaborar um texto. E o que a gente vê é que 34% é um índice, né, Jardim, que é chocante. Como que nós temos um índice tão alto, sendo que o Brasil é um dos países que mais investe em questão de educação? Como que isso está acontecendo? Rodrigo, vamos ouvir o Rodrigo aí. A Organização de Cooperação e Desenvolvimento, a OCDE, que é um órgão importantíssimo da economia mundial, enfim, ele prega que tem que se investir em educação 5,5%, né, do PIB. O Brasil investe 6%. Isso. Acima do que preconiza a OCDE. Né? E, no entanto, o Brasil ele fica em 73º, 76º, no ranking, índices, né, de ciências, leitura, matemática. Né? Por exemplo, num ranking de 65 países que estão dentro do rol de um sistema desses de avaliação, que é o PISA, de 65 países, o Brasil ocupa o 53º lugar, com um investimento acima, ou mais ou menos equiparado a 100 bilhões de reais, né? Que é 6% do PIB brasileiro em educação, em ensino. Né? Porque, como nós falamos no primeiro programa e vamos repetir até a morte, que esperamos que seja longa, né, a vida, para poder influenciar, que educação é família, ensino é ensino formal, a escola, né? Isso. Então, quando abrimos os jornais, nos deparamos com a ideia de que existem 2.100 vagas ociosas na Universidade Federal de Santa Maria. Vários cursos em universidades privadas, em centros de ensino, cursos são fechados. Há anos atrás eu li uma matéria que o governo japonês estava pensando em acabar com o ensino de sociologia dentro do Japão, né? E aí houve uma reviravolta lá dentro da sociedade que fizeram com que, inclusive, se reafirmasse a posição da sociologia, não é? Mas o que a gente faz com todos esses dados, né? Eu acho que a primeira coisa que vem à minha mente é que a comunidade escolar, por exemplo, ela tem que se envolver com esses problemas, né? Os pais, os funcionários, os professores, os diretores dessas instituições de ensino, não é? Por quê? Porque há uma tarefa inclusa nisso tudo, que é a produção de sentido.
de conhecer, de entender as coisas como elas são. Mas em cima disso você tem o caminho de buscar o conhecimento, né? E buscar o conhecimento às vezes não é uma coisa tão possível para a grande massa da população, ou para a grande maioria que está acostumada com uma vida hedonista, né? Ou seja, quer curtir a vida, quer as coisas mais fáceis, enfim. Então, o desafio está colocado, né? Ou seja, como produzir sentido, não é? Como você trazer sentido para as coisas que envolvem o ato de aprender, né? E de ensinar também. Não é? Então, não sei se eu comentei semana passada, mas eu vi um programa na TV aberta, comentei, eu acho, né, a respeito da cidade de Ponta Grossa com o problema que aconteceu, né? De que houve um racha. Sim, sim. No outro dia, a comunidade escolar e a polícia militar estavam fazendo blitz e mostrando a importância de não se fazer racha nas ruas. A outra parte da escola estava lá na frente da polícia, querendo que fosse tomados os depoimentos, que se fizesse justiça, que o menino que foi vítima de um atropelamento, né, pudesse voltar ao convívio dos seus colegas na escola. Quer dizer, é mais do que urgente entendermos que a comunidade escolar ela tem que estar muito engajada nesse movimento de produzir sentido para essa criança que queira entender o porquê da matemática, o porquê do português, o porquê de entrar em contato com a literatura, com os clássicos universais, porque esses clássicos universais, eles, de alguma forma, eles penetram em aspectos da natureza humana, não é? Como fomentar isso na cabeça de uma criança, não é? Quer dizer, a prática esportiva também, não é? Entender que a questão da tecnologia ela é importante, mas ela não é ciência, não é? Fazer ciência implica em muito mais coisas, que a gente tenha um mundo também muito mais livre para que a gente possa debater as coisas nos seus devidos termos, que não tenha censura, que a gente lute de fato por uma liberdade, não é? Que nós entendemos que através dos anos a gente está perdendo essa liberdade, ou seja, por uma série de atitudes de cancelamento de pessoas que ousam pensar o diferente, não é? Então, tudo isso envolve o processo educacional, o processo de ensino, não é? Então, essa educação formal, ela é motivo de preocupação muito grande, não é? E tem que ser da comunidade, eu acho. As pessoas pegam e costumam crucificar os professores, né? O professor, ele é atividade de meio ali. À medida em que a criança, o adolescente sai de uma família desestruturada, e aí vem o Estado, de maneira perniciosa, confundir essa questão que envolve educação e ensino, atribuindo ao ambiente escolar as duas coisas, sendo que nós temos que colocar as coisas nos seus devidos lugares, né? Eu acho que é importante, e a gente tem que começar a dialogar com a comunidade escolar nesse sentido de trazer a responsabilidade para essa família, não é? De você buscar uma certa unidade, não é? Ou aquilo que a gente chama de uma sociedade nacional, ou seja, o que a maioria da população quer, o que ela deseja para a educação dos seus filhos, não é? Porque com um orçamento de 6% do PIB brasileiro, que não é pequeno, que deve ser o 9º ou 10º do mundo, você tem como implantar um turno integral. Você tem como pensar a infraestrutura de uma escola, porque não adianta você colocar uma criança 2 turnos dentro de uma escola que você não tem um ginásio, que você não tem professores preparados, que você tem que fazer um mecanismo de transição desses professores para uma nova possibilidade de ensino. Por exemplo, hoje a gente liga ou vê, ou acessa a mídia de massa e você começa a entender que não querem esse programa de ensino médio. Mas eu já vi pesquisadores importantes de peso dizendo que esse programa, esse entendimento do ensino médio aproxima com os grandes países que nós falávamos na semana passada. Então, assim,
tem que se apropriar dos temas, não é? Exatamente. Tem que ir na escola, tem que conhecer os professores. E nós temos que ir ao intervalo, mas antes do intervalo, só complementando o Rodrigo, eu conheci o ensino médio do Colégio Fátima. Fui conhecer mesmo. E digo para vocês, eu fiquei surpresa que é muito bom. Então, isso aí, como o Rodrigo falou, né? A gente tem que ver realmente quem são as pessoas que estão criando esses empecilhos, se elas têm razão, se são estudiosos mesmo, se são pessoas que têm esse conhecimento. E outro registro que eu quero deixar aqui em Santa Maria, nós temos uma pessoa que, a Luísa Juchen, filha do Wilson Juchen, ela é doutora em educação e ela está fazendo um trabalho que ela começou há vários anos, muito legal. E ela tem grupos de WhatsApp somente com mães de crianças. E nesse grupo, elas implantaram regras, enfim, como é que elas trabalham com os filhos. Por exemplo, a questão de não estar na frente da internet, a questão de, no final de semana, fazer um piquenique com os pais na casa de um, na casa de outro, quais os livros que eles podem ler, cada mãe opina, quais os filmes que seria interessante naquela idade a criança assistir. Então ela tem assim, ela já está com os grupos lotados e ela continua, porque o sonho dela sempre foi fundar uma escola. Mas para ela fundar uma escola não ia ser fácil para pensar como ela pensa na cultura, nas crianças, na educação. Então ela está fazendo esse trabalho com mães, e o grupo está enorme e está surtindo muito efeito nas crianças. Então só queria fazer esse registro aí. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos em seguida. Tá na Imembuí? Então aumenta o volume, que a Imembuí tá na tua onda. Conteúdo qualificado, mídia que gera resultado, interação com a audiência, direto do fato e da fonte. Tá na Imembuí, tá on, tá ligado no hoje, no agora. A nossa história é a nossa raiz. Qual o tamanho dos seus sonhos? Qual o impacto da sua determinação? Qual a força que te move para a realização de projetos sólidos como rocha? Brita Pinhal. Trajetória que começou em 1973. Juntos construímos o futuro, rural, industrial e urbano. Em 2023, Brita Pinhal, 50 anos. Acesse britapinhal.com.br. A Volkswagen vale mais pelo design, tecnologia, segurança, potência com economia e porque sabe que o seu dinheiro vale mais. Aproveite nossas ofertas para o mês de março. Polo Track 2323 a partir de 80.580. 50% de entrada, mais 35 parcelas de 790, mais parcela residual. Vem até a Pampeiro, Rua Serafim Balandro, 1133 ou baixe o app Pampeiro e saiba mais. Volks vale mais porque tem o que mais vale para você. No trânsito, escolha a vida. Volkswagen. Pensou tinta? Pintou com Tinks Tintas. Promoção Resicolor cobre bem fosco com 14 litros por R$115. Resicolor selador acrílico 14 litros, R$70. Tinks, TINX Tinks Tintas. Trabalha com tintas, esmaltes, vernizes e uma linha completa de complementos para pintura. E na Tinks, conheça a cor do ano 2023. O Instituto Pantone, que é uma das maiores autoridades do mundo quando o assunto é cor, elegeu a cor Viva Magenta, energia e intensidade no seu ambiente. Tinks, em Camobi, WhatsApp 98115-5195 e na Ângelo Bolson, WhatsApp 98465-1949. A construtora Jobim informa. Já está chegando o novo Porsche Macan para ser sorteado entre os novos compradores de imóveis da construtora. Aproveite as condições de comemoração para investir na esquina mais valorizada de Santa Maria. Apartamentos, salas e lojas com entrada de apenas R$ 99.800. A restante parcelado em 30 vezes, mais 2 reforços, sendo um nas chaves. Construtora Jobim. Com amor.
O novo ensino médio do Colégio Fátima parte do princípio do protagonismo do estudante para o sucesso da sua aprendizagem. Autonomia nas relações e nas decisões. Educadores como mediadores do processo ensino-aprendizagem. Projeto de vida. Reflexões do estudante sobre espiritualidade, futuro profissional, autoconhecimento, escolhas, cidadania e responsabilidades. Novo ensino médio do Colégio Fátima, feito para você. Se você ama decoração, o seu lugar é na Decora. Muitas opções de almofadas, flores permanentes, cachepôs, aromatizantes, difusores, adornos, mandalas, mantas para sofás e tapetes para tornar a sua casa um lar muito aconchegante. Decora espera você com afeto, carinho e toda a atenção. Na Rua Professor Heitor da Graça Fernandes, 500, em Camobi. Compre pelo WhatsApp 3311-7789. Para você, o que é importante? Para nós da AM Brum Ângelos Oeste, importante é acolhimento, carinho e amor. Sempre. Agora, um novo serviço. Um plano especial e exclusivo AM Brum Ângelos Oeste para cremação. Parcelas mensais a partir de R$ 28,00. Saiba mais em AM Brum Ângelos Oeste, Rua General Neto 258, telefone 55 30 25 6140. Protege a Nova Medicina do Trabalho, a única empresa médica do interior do estado com estrutura própria de atendimento, policlínica, pronto atendimento e centro de diagnósticos. Referência em medicina do trabalho em conformidade com as normas regulamentadoras, legislações trabalhistas e previdenciárias. Assessoramento para implantação do E-Social. O corpo técnico da Protege inclui médicos do trabalho, clínicos e especialistas, engenheiros de segurança, técnicos de enfermagem do trabalho, fonoaudiólogo e mais profissionais de apoio. Contempla atendimento de mais de 20 mil funcionários de empresas de médio e grande porte. Acesse saudeprotege.com.br. Agrocomercial Canabarro, para quem ama de verdade. A prioridade é a qualidade e o bom preço dos produtos oferecidos a todos os clientes. Reconhecida como o melhor agropecuária de Santa Maria, é mais do que gratificante. É a certeza de estar trilhando o caminho certo, de que vale a pena sair cedinho de casa todos os dias e dar o melhor como profissionais e como seres humanos. Nada disso seria possível sem a ajuda de cada um dos clientes, amigos e família. Imensa gratidão a todos e a cada bichinho que faz parte da nossa história. Acesse Agrocomercial Canabarro no Facebook, /Agrocomercial Canabarro, para quem ama de verdade, na Avenida Borges de Medeiros 365. Purifique Santa Maria, o melhor da água. Com Purifique é saúde e bem-estar. No trabalho, na atividade física, no trânsito. Água purificada é mais energia com Purifique. Água purificada faz bem, traz equilíbrio, hidrata as células e elimina as toxinas. O melhor da água é Purifique. Consulte a equipe de Lianual 3026-4825 em 2 endereços, na Floriano 1354 e em Camobi, Avenida Prefeito Evandro Ber 7195. Nas redes sociais Purifique Santa Maria. A Páscoa chegou cheia de produtos lindos no Patronato Shopping. Louças temáticas, decorações e muitas novidades para presentear uma Páscoa feliz. Confira o Mundo Patronato através do site e nas redes sociais com novidades diárias e para Páscoa. No Patronato da Avenida Walter Jobim, assim, o melhor para você em um só lugar. Imembuí é evolução. Estamos de volta aqui no nosso programa Empreender com Sucesso para Tins Tinta, Construtora Jobim, Decora Casa e Afeto, Universidade Franciscana, Ângelos Oeste, Pampeiro Volkswagen, Agrocomercial Canabarro, Colégio Fátima, Purifique Santa Maria,
Brita Pinhal, Cislimpa, Nossas Raízes, Saúde Protege, Patronato Shopping, Estação Camobi Multistore e Acucaria. E nós estamos com os nossos convidados de hoje, a engenheira Luciana Paula Camilotti, o nosso sociólogo Rodrigo Silva Jardim, os dois foram empossados hoje aqui na cadeira titular, né? Titular. E o CF, CF é o reserva. que não está, ele está na reserva, e vamos ver nos próximos programas aí. Hoje ele está no banco da reserva. Isso, e nós estamos aqui então falando aí sobre ensino, né, e educação, sobre família, sobre as nossas raízes, e vou passar a palavra aí para os nossos convidados aí, para prosseguir nesse tema aí, para que a gente possa continuar esse nosso bate-papo. Pois é. Então, nós estávamos mesmo naquela ideia de entender essa possibilidade de fazer sentido do ensino para essas crianças, para esses adolescentes, né? E para isso é necessário um ambiente favorável para que a gente possa discutir as coisas de uma maneira responsável, mas bastante ampla, né? Alguns meses atrás eu conversava com um professor da URGS, ele estava comentando que as vagas do curso de História na Universidade Federal do Rio Grande do Sul estavam ociosas. Né? Comentei no espaço anterior que estavam ociosas 2.100 vagas na Universidade Federal de Santa Maria. Né? Então, em outros cursos, em outros locais, fecham os cursos por não ter alunos, né? Então, assim, isso é uma demonstração clara de que o ensino ele passa por um problema grave, não é? E aí a gente tem que discutir isso, né? Ver qual é a situação, não é? Será que tem que manter o patrono da educação, não é? Será que estamos no caminho certo? Não é? Com 34% de analfabetos funcionais no país. Quer dizer, um sujeito que não vai conseguir ser caixa de supermercado. Vergonhoso. Exatamente. Você não consegue pegar um manual. Você que é analfabeto funcional não consegue pegar um manual para montar qualquer tipo de... um ventilador, por exemplo. Né? Um analfabeto funcional não vai conseguir. Não consegue. Você não vai conseguir fazer uma regra de 3 para pegar uma proporcionalidade para fazer um determinado pagamento. Exatamente. E essa é uma grande dificuldade, porque, por exemplo, as grandes redes colocam na vitrine lá um valor bem pequenininho do valor à vista e colocam lá bem grande a parcela. Então, a pessoa vai lá e se ilude muitas vezes e compra e fica por anos pagando um produto porque ela pensa, bom, isso aqui cabe no meu bolso, mas é que ela também não sabe fazer o cálculo do juro que tem embutido ali naquele produto, né? É verdade. E isso era uma coisa que deveria ser ensinada em sala de aula, né? Também. Eu acho também que tem muitas coisas que eu vejo para mim, do meu tempo, que não teve sentido que eu aprendi, mas tem outras coisas que eu vi, que eu na roça aprendi, que eu vejo que hoje não se aprende mais. Quanto é uma grosa, como é que se vende a erva, como é que se vende determinados produtos, né? Todos esses produtos assim, a gente aprendia lá na roça, mas hoje aqui se aprende um monte de fórmula, muitas vezes, que tu nunca mais usa aquelas fórmulas, a não ser quem vai ser engenheira, que nem a Luciana, não sei se usa. Grosa eu aprendi com a minha avó, que ela dizia que ela tomava 12 dúzias de chinelada cada vez que ela aprontava. E uma grosa é 12 dúzias. É, isso aí, verdade. Então era assim. E a gente aprendia muita coisa naquela época, né? E uma arroba de fumo, né? Tudo era... Mas ela era uma pessoa assim que, embora... depois de adulta, era uma pessoa muito calma, muito tranquila. Ela era encapetada. Minha avó fez grandes artes que ficaram assim na família como histórias que até hoje o sistema era bruto, hein, na época. O sistema era bruto. Ela conseguiu invadir o Hotel Rio Branco. Ela entrou no Hotel Rio Branco. O meu bisavô era delegado de polícia. E naquela época era uma honra, era um deferimento muito importante assistir à parada militar do balcão do segundo andar do hotel. E ela, em vez de entrar no segundo andar, ela entrou no primeiro. Ela era criança, ela entrou no primeiro e surpreendeu uma pessoa de trajes íntimos
E eis que o cidadão sai armado e se dá de cara com o meu bisavô, que era delegado de polícia, que deu ordem de prisão. Então, tudo isso, isso tudo ela aprontou. Ela aprontou, ela era assim, uma pessoa assim, que quando criança deu muito trabalho para minha bisavó Teotônia. E aí a gente aprendeu o que era a tal da grosa. Eu só descobri que eram 12 dúzias porque ela dizia que era o que ela apanhava cada vez que ela aprontava. E era muito engraçado, né? Porque como eu vivi na roça e minha mãe, Rodrigo, olha, se tu conhece essa fórmula, como é que ela calculava o preço e como é que ela sabia como colocar lá o custo. Então ela tinha a palavra fumicultora. Então ela botava 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e a última o 0. Então, para ela botar o custo, ela pegava aquelas letrinhas ali, por exemplo, o 1, né, que era o F, mas botava as letrinhas ali que ela sabia o custo. E ela calculava o preço, mas depois, se ela fosse dar um desconto, ela sabia quanto ela tinha pagado lá. Olha o que era na época, né? E ganhou dinheiro trabalhando dessa forma. E a gente aprendia tudo isso a gente pesava, né, cortar lá o fumo, enfim, pesar batatinha, era tudo, né? Hoje em dia, muitas vezes tu pergunta para um adolescente alguma coisa assim, eles não sabem, né? Esses dados, assim, não coisas sabe que o leite veio não da vaca, não da caixinha no mercado, né? Pensam que o sagu é plantado ainda. Quando eu brinco nessas situações, eu quero dizer que estabelecer sentido é isso, né? De você entender mais ou menos como é que funcionava o passado e como é que está hoje, como é que a gente pode, através do ensino, melhorar isso. Né? Claro. Né? Dentro de bases que são sólidas, porque quando a gente fala na vilipendiada a palavra conservadorismo, não é no sentido como alguns colocam, né? De que são reacionários, são retrógrados. Não, é tudo aquilo que foi testado socialmente e deu certo. Né? Então, as noções biológicas de seres humanos, a tradição de determinados grupos familiares, essas são questões que fazem com que você entenda de que vive num processo que é ocidental, que tem um elemento importante ligado à religião cristã, que você veio dentro de uma condição de um direito romano e de uma filosofia grega, que são os três pilares que fazem com que, como eu sempre digo, que o sírio queira viver na Itália e o italiano não queira viver na Síria. Né? Então, quer dizer, é isso que nos fez a sociedade mais pujante da face da Terra. São esses três elementos. E isso tem que está extremamente ameaçada e que é isso que nós temos que lutar dia a dia para que se mantenha firme, né? Porque tudo que foi construído há milênios não se perca por 3 ou 4 ou 5 gerações. Né? Então, há que se investir nessa retomada, né? Sempre entendendo que são questões que deram certo socialmente. E isso é muito importante, né? Por exemplo, um exemplo prático, né? Se você pega a história dos Estados Unidos e das 13 colônias, não é? A primeira leva de colonização nos Estados Unidos, eles simplesmente foram colocados no leste americano e deixados à sorte lá. Num intervalo de 13 ou 15 anos, os representantes do governo britânico chegaram no local onde estavam aquelas colônias, elas não existiam mais. Por quê? Porque poucos trabalhavam, a maioria sobrevivia do trabalho de uma minoria expressiva ali, que não conseguia dar conta de tudo, sobreviviam do comércio com as tribos que já ocupavam aqueles locais, as tribos percebendo que os brancos sobreviviam das trocas de alimentos, pararam de fazer as trocas, o grupo reduzido de pessoas não conseguia produzir alimento para a maioria. Né? E o que aconteceu quando esse representante do governo britânico chegou lá? Não, agora nós vamos trazer uma nova leva de colonos que vão ter demarcado o seu território, a sua propriedade, cada um vai cuidar da sua propriedade, e aí que surgem, séculos depois, as 13 colônias que se liberta do Reino Britânico. Ou seja, o que foi? A propriedade privada como um elemento fundante de um grupo de pessoas que antes viviam de maneira desorganizada.
Então, assim, se colocou lotes para a outra leva de colonos, cada um cuida do seu lote, quem não cuidou, azar é o seu. E aí que começou a florescer, através do leste norte-americano, toda a pujança que é o país, vamos dizer assim, que é norte, ou serve de inspiração para a democracia do século XX, XXI, né? Ou seja, a propriedade privada. Então, a propriedade privada é um elemento fundamental também. Pela Sim. segurança E ela que deu fala. certo socialmente. Pela segurança, né? Então, falar num pensamento conservador é falar exatamente nisso, de questões que envolvem as relações sociais que deram certo na sociedade. E aí aparece um termo agora que está sendo bem comum nos ambientes de debate, que é a tal da herança maldita. E eu, como mulher, eu gostaria de fazer uma colocação muito importante para você, mulher que está nos ouvindo. A herança foi o que nos tornou competitivas com os homens de igual para igual. A partir do momento que a mulher teve direito à herança, eis que se fez a igualdade entre nós e os homens, porque antes não havia isso. As mulheres, elas eram deserdadas. Até a geração do meu avô, as minhas tias-avós não recebiam herança, recebiam dotes. É bem diferente tu receber um dote e tu ter parte na herança da família. Então, a gente vivia numa subclasse. A mulher era uma propriedade, ela valia um dote. O pretendente vinha na família para namorar a moça e, dependendo de como ela era preparada e os seus atributos, a família pagava um dote para ela casar. E ela levava esse dote para construir a nova vida. Gente, isso é imaginem se um homem ia aceitar uma coisa dessas. Eu gosto de inverter a história, porque vocês, homens, estão de parabéns, porque vocês jamais se deixaram desvalorizar na história. Jamais se deixaram desvalorizar. Eu admiro os homens. E a gente tem muito a aprender com eles. Muito a aprender. Porque, a partir do momento que algum homem resolveu mudar essa história e dizer que a gente tinha direito à herança, pode ter certeza que foi algum homem conservador, que, em cima dos preceitos cristãos, achou por bem entregar seus bens igualmente para suas filhas também, nós passamos a ter um espaço na sociedade. Nós passamos a ser respeitados, porque vamos combinar que a propriedade privada, ela dá uma segurança muito grande à mulher, que antes ela ficava na rua da amargura. E não existe nada mais abençoado do que a herança. A herança paterna e materna, a gente usa o termo paterno, mas é também a mãe, né? Pode passar hoje os seus bens para os seus filhos. Isso é uma bênção de uma vida inteira de trabalho acumulado para a garantia dos seus filhos, quando nós não estivermos mais aqui, porque nós não somos eternos. Então, nós precisamos saber o que vai acontecer com nossos filhos em termos de segurança. E por que trabalhar uma vida inteira e não, então, nós não esbanjarmos e não gastarmos tudo em viagens, em coisas, em luxo, e deixarmos, isso é um desprendimento cristão pelos nossos filhos. Só quem tem esse princípio, que foi fundamentado pelos princípios cristãos, da herança, o direito da herança, ele é fundamentalmente cristão. Começa lá nos patriarcas bíblicos e vem sendo instituído de geração a geração. E agora aparece alguém do nada e diz, vamos acabar com a herança. Então você aí que está trabalhando, que chegou agora em casa cansado, e que tem lá seus 20, 30 anos, 40, 50 anos de trabalho, e que tem a sua casa, o seu carro, o seu apartamento no litoral, pense que isso pode desaparecer da noite para o dia. Porque alguém decidiu que a herança é uma coisa maldita e que vai prejudicar os seus descendentes. Será mesmo? Será que todo esse direito pode ser tirado das nossas mãos e entregue ao Estado para que ele gerencie o futuro dos nossos filhos? Será que o Estado ama tanto os nossos filhos como nós? Eis a pergunta que eu deixo aqui. Outra questão que envolve a história do Brasil e dos norte-americanos, por exemplo, se a gente for estudar a fundo, né, não pegar livros pelas orelhas,
é que o movimento conservador brasileiro, assim como o norte-americano, são os primeiros a levantar a importância de se extinguir a escravidão. E esse viés político foi o que lutou do início ao fim para a libertação dos escravos, né? Com discussões bastante ásperas, né? Se você pegar o segundo reinado de Dom Pedro II, até o período regencial, já existiam muitos políticos conservadores que falavam da importância da extinção do tráfico negreiro e da própria escravidão, não é? E que foram os grandes artífices da libertação dessa população que estava no interior desses países, né? Basta ver a história, né? Então, assim, se o nosso ouvinte quiser e for curioso, você pode ver da onde surge a Ku Klux Klan norte-americana, de qual o viés político, de onde ela se desenvolveu, né? Fica a dica aí, pesquisar, da onde ela surgiu, de onde ela foi mantida, né? Porque nós, no período regencial e do segundo reinado, nós dividimos o espectro político entre o Partido Liberal e o Partido Conservador, né? Então, as discussões entre os senadores, os políticos eminentes, os intelectuais, você vê uma postura bastante firme dos conservadores no intuito de dar fim nessa questão. E o grande drama era que toda a economia era baseada no escravismo, né? Então, como é que você extingue e parte para uma nova condição de sociedade? Que era um então, eram debates muito grandes, né, muito intensos nos jornais da época. Hoje, com a biblioteca digital, você pode pegar um jornal de 1875, artigos de abolicionistas defendendo com unhas e dentes contra aquela classe que sempre quis manter a escravidão, guerra de né? secessão foi por causa disso, também, né? Eles chegaram né? para a guerra porque o Sul era esclavagista e não queria... E o Norte e o Leste não queria mudar esse sistema, né? Exatamente, mas o papo está interessante, mas nós já estamos com as nossas convidadas aí da próxima entrevista, né? Quero agradecer a Luciana Paula Camilotti, quero agradecer o Rodrigo Silva Jardim aí, e lembrando a vocês que a nossa live já está no YouTube, você pode compartilhar, assistir e também nas demais plataformas digitais. Então, aproveite aí para compartilhar. Nós vamos ao intervalo e depois do intervalo a gente entra com as nossas outras duas convidadas dessa noite e você vai continuar aí compartilhando a nossa live. A Imembuí tem o humano da criatividade e o carisma que a audiência responde.